CMN, CVM, Bacen, Mercado Financeiro. A partir de hoje estou iniciando uma playlist onde eu vou trazer para vocês diversos vídeos que tratam sobre o mercado financeiro brasileiro. Quem manda, quem obedece, quem não recebe ordem de ninguém, quem faz o que quer, a hora que quer e como achar melhor. Salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. CMN é o conselho de pessoas que manda na economia, manda no Bacen e em todo o Conselho Monetário Nacional. É o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Como ele é um conselho, ele é pessoas que se juntam para discutir sobre o futuro da economia. O CMN é composto por 3 pessoas. Ministro da Economia, que já foi chamado de Ministro da Fazenda. Presidente do Bacen, ou do Banco Central. E o secretário especial da Fazenda, que trabalha junto com o Ministério da Economia. Antigamente era o ministro do Planejamento, mas também foi absorvido e esse ministério foi parar dentro da economia e pegou um secretário especial para participar do CMN, Conselho Monetário Nacional. Percebam aqui que tem o presidente, o ministro da Economia, um aliado dele e o presidente do Bacen. 2 votos contra 1 e vocês vão entender mais à frente. Eles se reúnem uma vez por mês para falar sobre o futuro da nossa economia. E a partir disso, eles ditam as resoluções CMN, que são ditas como um norte para a regulamentação do Bacen. O CMN foi criado na Lei 4595 em 1964 e ele tem lá seus objetivos, competências, mas ele sofreu uma grande mudança com a Lei Complementar 179 de 24 de fevereiro de 2021. Prestem atenção nessa data, tá galera? Lei Complementar revogou 3 objetivos do CMN, que adaptava os meios de pagamento às reais necessidades da economia. Ele regulava o valor interno da moeda, regulava o valor externo da moeda, mas também esses objetivos que foram cortados do CMN é preciso você entender. Embaixo do CMN tem o Banco Central. O Banco Central queria ser independente e quando o Bacen sai, o CMN passa a ter menos poder e esses poderes relacionados à moeda foram tirados do Conselho Monetário Nacional. E eu vou destacar um ponto muito importante que é a competência que está no artigo 4º, que é autorizar a emissão do papel moeda. Antes, para o Banco Central jogar dinheiro no mercado, ele precisava de uma autorização do CMN. A independência traçada e ganha pelo Banco Central faz o seguinte agora. O objetivo é controlar a política monetária. Bom, se é realmente esse o ponto, a gente não sabe, já que a política está entranhada em tudo. Controlar os preços, mas para controlar os preços, depende de uma autorização do Ministério da Economia. E no fundo, ele quem manda no CMN. Lembra que eu falei lá atrás, 2 votos contra 1? Ministro da Economia, seu aliado, presidente do Banco Central. Ele tem 2 votos numa tomada de decisão. Por ser o presidente do conselho, então esse cara que hoje me autoriza a emitir moeda para fazer o meu trabalho, então o Bacen pediu sua independência, ao conseguir, ele tira essa autorização do CMN. Hoje a autorização não é mais necessária, o Bacen emite papel moeda sempre que achar necessário. Lembra que eu falei sobre a Lei Complementar 179 de 2021? No Bacen irei falar sobre executar, facilitar, punir, controlar. E esses são os verbos do Bacen. E é essa a maneira de definir eles. O impacto da legislação é deixar de autorizar a emissão do papel moeda, adaptar os meios de pagamentos à real necessidade da economia, regular o valor interno da moeda, regular o valor externo da moeda. Essas competências eram do CMN, que, por mais que tinha um ministro da Economia dizendo o que ele queria, entre aspas, na real, o comando era dele, você tinha 3 pessoas debatendo sobre um assunto. Porém, hoje, tudo depende única e exclusivamente do Banco Central, ou Bacen.
Criado em 1964, o Bacen é a instituição responsável por garantir a estabilidade econômica do país, por meio da manutenção do poder da compra da moeda e da regulação do sistema financeiro. Qualquer instituição financeira depende da autorização do Banco Central. Que o antigo ministro da Economia, Paulo Guedes, queria porque queria privatizar o Banco Central. E agora eu pergunto para vocês, ao entender o poder que o Banco Central tem hoje para fazer o que ele quer, sem ter que dar explicação para ninguém, vocês acham certo a privatização desse banco? Pegar todo esse poder e colocar na mão do setor privado? Aí, meus amigos, cabe a vocês decidirem se é certo ou se é errado. Agora vamos falar do Bacen, Banco Central do Brasil, conhecido como BCB, Banco Central e o filho do CMN. E pai quando falamos em supervisão do sistema financeiro nacional. O Bacen, que foi criado lá em 45-95, de 1964 até 2021, ele que era dependente do sistema financeiro nacional e então ele conseguiu a independência dele em 24 de fevereiro de 2021. Perceba como aquela situação da privatização foi em 2020 e em 2021 deram independência ao Banco Central para depois tentarem entregar de mão beijada a iniciativa privada, mas, por sorte, os brasileiros continuam com o seu banco sendo seu, entre aspas, mas pelo menos não tem nenhum setor privado metendo a mão. Dentro do Bacen funciona o Copom, que são diretores do Bacen, que tem como objetivo alterar as taxas de juros Selic meta. Lembra toda hora a galera soltando vídeo falando que é hora de investir na renda fixa, porque é Selic isso, Selic aquilo outro. A Selic vai se manter 10 anos em alta. Então, meus amigos, por isso vocês precisam entender quem manda, quem desmanda, para daí você realmente saber se a Selic vai continuar alta ou não, se a política A é melhor que a política B, e aí você tomar a sua decisão. Esses diretores são em 9, sendo um deles o presidente. Se juntavam para discutir o que era melhor para a política monetária, ou seja, jogar dinheiro na economia, tirar dinheiro da economia, controlar os preços. Lembrando que para fazer isso, eles recebiam do chefe deles, que era o CMN, uma meta de inflação. Vamos imaginar que o Bacen ia lá e mudava as taxas de juros e o presidente da República não gostava muito. Até 2021, o que poderia acontecer, o que a gente não afirma se aconteceu ou não, não sabe, é apenas uma suposição, mas ele tinha o poder disso. O presidente da República, não feliz com as decisões do Bacen, liga para o diretor e fala: diretor, passava para o assessor, o qual podia demitir a qualquer momento o presidente do Bacen. O problema dessa demissão a qualquer momento é não saber se a decisão do Banco Central é uma decisão que agradava a economia ou que é uma decisão política. Então essa possibilidade de intervenção que poderia acontecer, pois de certa forma o cara que está tomando a decisão poderia perder o emprego a qualquer momento, essa independência dada ao Banco Central, a independência do presidente do Bacen e seus diretores de cumprir os seus mandatos e não poderem ser demitidos, mandados esses de 4 anos podendo ser repetidos por mais 4. Cada ano o governo pode trocar 2 diretores. Demora muito para o governo ter a cara do Bacen. Então assim, hoje de fato o Bacen é independente do governo, pela via de regra, pela lei. Porém, todo mundo se conhece, né, gente? Então tem sempre aquela troca de favores. Esse é o cuidado que a gente tem que ter no quesito política. Existe a via de regra, existe a ética, mas existe o network, né, gente? A gente tem que ter ali nossa rede de contatos, pois tem que ter essa certa independência. E então esses diretores, possuindo esses mandatos, mas principalmente o presidente, não pode mais demitir. Isso é o que deixa a galera do Bacen trabalhar tranquila. Trouxe mais autonomia para a execução da política monetária, tanto na permanência dos cargos dos diretores quanto na nomeação. Ele precisa respeitar esse regimento interno que está de acordo com a Lei Complementar 179. Essa autonomia dá ao Bacen mais independência para bater a meta dele estipulada pela chefia CMN.
que no caso vem ali do ministro da Economia. Funções do Bacen, Banco dos Bancos. A lei diz que quando falta dinheiro nos bancos, pode ser retirado do Bacen, chamado de redescobre de liquidez. Então, por esse motivo, ele é o banco dos bancos, pois guarda o dinheiro deles no compulsório e pega o emprestado quando precisam. Banco do Governo. As reservas do governo estão aqui dentro. Esse banco tem como principal atividade o controle da política de preço e a regulamentação e supervisão do sistema financeiro nacional. Afinal de contas, nenhuma instituição é autorizada a funcionar sem a autorização do Bacen, que vai fiscalizar todas elas. Lembrando, a emissão do papel moeda é um papel do Bacen. Afinal de contas, emitir e colocar o dinheiro em circulação ou tirar ele faz muito bem o open marketing. Esse papel dependia de autorização, mas com a mudança da lei não precisa mais de autorização. O Banco Central hoje tem o poder de gerenciar, executar, fiscalizar e controlar. Ligamos a mercado de crédito, empréstimo, captação, mercado monetário, política monetária e mercado cambial. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos que participaram. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.